Meninos, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre, continuação a nossa aula sobre reforma protestante, né? Falando hoje, então, da reforma anglicana e da reforma calvinista. Eu preparei aqui um slidezinho para vocês entenderem melhor isso aqui, tá? O texto está aqui, qualquer coisa, depois é só vocês voltarem aqui para vocês pegarem as explicações do texto. Então, vamos lá, na Reforma Anglicana. A Reforma Anglicana, ela foi feita não por um religioso, como Martinho Lutero, né, o João Calvino, mas ela foi feita pelo rei Henrique VIII. Por que o rei queria intentou fazer essa reforma? Porque ele era casado com a Catarina de Aragão, né, e com ele teve muitas filhas, ele não teve filhos, ele não teve filho homem. E ele queria um filho homem para suceder ao trono, porque ele não queria que o trono passasse para outra família, mas que continuasse na família dele. E aí ele foi no Papa, né? E falou o seguinte: olha, eu quero me separar de Catarina para eu me casar com outra mulher, né? Que no caso seria Ana Bolena. Ana Bolena era uma dama da corte, tá? Não era ninguém assim, não era ninguém de família real nem nada. Mas ele queria ela mais porque ele queria tentar ter filhos homens com ela. Então ele queria se divorciar de uma para casar com outra, né? E o Papa não deu o divórcio, porque o divórcio não é aceito pela Igreja Católica, né? E ele não quis. Ele falou: não vou dar o divórcio. Você não pode se separar de Catarina de Aragão só porque ela não te dá um filho homem. E aí o que acontecia? Eles vão... Isso aqui é efeito especial que eu criei assim pra vocês, tá? Do vento e tal. Mentira, gente. É um vento que tá entrando pela janela, tá? Então, olha só. Eles foram... ele foi, então, pedir o divórcio e o Papa não quis. E o que ele fez? Ele cortou relações, então, com a Igreja Católica. Então, dentro do meu país, dentro da Inglaterra, a Igreja Católica não vai mandar mais. E aí o que vai acontecer? Ele corta relações e cria uma outra igreja, que no caso seria chamada de Igreja Anglicana, tá? Quando ele cria ali a Igreja Anglicana, ele recebe algumas críticas e tudo, mas ele não volta atrás. Eles já tinham lá os seus problemas com a Inglaterra. Esses problemas são aqueles mesmos problemas que Martinho Lutero apontou, né, da questão do luxo do clero, da cobrança de indulgências, a questão das terras, que a igreja tinha muitas terras, mas não pagava impostos para a Inglaterra. Então, assim, ele juntou o útil ao agradável. Na verdade, o problema dele com a igreja mesmo era a questão do divórcio. Mas existiam outras pessoas que queriam também essa separação. Então, unindo tudo, ele criou ali a Igreja Anglicana. Quando ele cria a Igreja Anglicana, que ele rompe o laço ali com a Igreja Católica, ele confisca todas as terras da igreja. O que é confiscar as terras? É desapropriar as terras que estão no nome da igreja. As terras que eram dela agora passam a ser minhas. E o que ele fez com essas terras? Algumas partes dessas terras ficaram sob o poder do Estado, né? E outras ele vendeu. Eles venderam para a burguesia que estava começando, né, a se desenvolver muito ali, né, a questão do mercantilismo, né, o pré-capitalismo ali. Vendeu para nobres, alguns nobres compraram também essas terras, ou seja, a igreja saiu perdendo muito com isso daí. Havia também a questão, galerinha, do rompimento da Inglaterra, da Igreja Católica com a Igreja Católica Apostólica Romana com a Igreja Católica Ortodoxa Grega, né? Que era a separação, o cisma, que eles chamam cisma do Oriente, foi a separação da igreja. O rei, então, ele vai pegar mais os dogmas da Igreja Ortodoxa do que os dogmas da Igreja Católica em si. Basicamente era a mesma coisa, mas eles não aceitavam muito a questão o Papa já não tinha mais poder ali, né? O poder agora passava a ser do rei, o rei é que ia ter poder,
né? O rei é que ia escolher todos os cargos eclesiásticos. Então, essa era a grande diferença. E a aceitação, então, do divórcio em si. Tudo bem? Quando eu falo das terras da Igreja Católica, né, que o Estado confiscou, o Estado inglês confiscou, favoreceu muito essa galerinha aqui, ó. Cadê? Sumiu aqui, tá aqui, ó. Os gentry. Os gentry, eles eram uma classe, sabe aquela nobreza que não tinha dinheiro? Era uma nobreza assim mais empobrecida, que precisava da terra. Então, essa galera aqui, eles foram muito favorecidos, porque aí eles puderam comprar terras, porque eram muitas terras, elas foram vendidas a preços acessíveis e eles estavam ligados àquela questão comercial que eu tinha falado antes. Então, favoreceu muito, tá? No frigir dos ovos, ele não conseguiu ter filhos com Ana Bolena. Ela só deu filha mulher para ele, inclusive uma das filhas que ele teve com ela, que foi Elizabeth, subiu ao trono tempos depois. Mas uma outra filha dele, chamada Maria, assim que ele morreu, ela voltou a instituir o catolicismo na Inglaterra. Esse catolicismo instituído na Inglaterra favoreceu a perseguição aos protestantes, aos que não eram da Igreja Católica, principalmente na questão ali da classe burguesa, né, a pequena nobreza, que eram muitos. Então, essa perseguição ela foi muito acirrada dentro da Inglaterra. Como eu tinha falado no outro vídeo, né, a questão ali de João Calvino também e tudo mais que a gente vai falar daqui a pouquinho. A Ana Bolena, ele não ficou casado com ela há muito tempo, até porque as pessoas da corte e as pessoas do país não gostavam de jeito nenhum dela. Quando Catarina de Aragão faleceu, o país inteiro entrou em luto. Até o rei vestiu de preto e ficou de luto. E no dia que ela morreu, que estava todos no palácio, porque todo mundo do palácio gostava muito dela. E quando ela morreu, todos vestiram de preto, entraram em luto, em profunda tristeza por causa da morte dela. E naquele mesmo dia, Ana Bolena simplesmente levantou, linda, maravilhosa, vestida com um vestido reluzente, amarelo, tipo assim, eu estou muito feliz. E aí, a partir daí, até o rei se afastou dela. Né? E depois disso, ela foi acusada de traição contra o rei, de adultério. E ela foi presa na masmorra do castelo e depois ela foi decapitada. Não foi a única esposa dele que foi decapitada, acusada também de ser leviana com o rei. Mas Ana Bolena não era boa bisca, não. Ela era bem custosa, bem difícil mesmo. Depois, se vocês quiserem puxar na história isso daí, vocês vão ver. Tranquilo, galera? Até aqui? Essa foi a reforma anglicana. Compreenderam? Galera,